Olha, tem um nome circulando por aí no mundo do Bitcoin que, convenhamos, soa bem assustador. A tal da Cruz da Morte. Mas afinal, o que esse indicador técnico significa de verdade? É um sinal de desastre iminente ou, quem sabe, uma oportunidade escondida? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender por que esse assunto está em alta, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário atual. O ano de 2025 não tem sido nada fácil para o Bitcoin. E é justamente esse desempenho meio fraco que joga os holofotes nesse padrão técnico específico. E é isso, essa performance recente que não tá lá essas coisas, acabou colocando o indicador Cruz da Morte de novo no radar dos analistas e investidores. É um sinal técnico que muita gente acompanha de perto e, claro, por um bom motivo. E os números dão uma dimensão do problema, né? Só em 2025, o Bitcoin já acumula uma desvalorização de 17% em relação ao real. É uma queda bem expressiva que com certeza acende um alerta no mercado. E para colocar em perspectiva, depois de bater um pico impressionante lá na casa dos 120 mil dólares, a criptomoeda agora está naquela batalha para conseguir se segurar acima dos 90 mil. É essa perda de fôlego que prepara o terreno para o nosso indicador. Certo? Com o cenário bem desenhado, vamos então para a pergunta de $1 milhão. Afinal de contas, o que é essa tal de Cruz da Morte? Vamos deixar o jargão técnico de lado e ir direto ao ponto. Então, apesar do nome dramático, a definição é bem simples, na verdade. Basicamente, a gente está falando de um padrão gráfico que acontece quando a média de preços mais curta, aquela de 50 dias, cruza para baixo da média mais longa, a de 200 dias. Traduzindo, é como se o pique recente do ativo estivesse perdendo força na comparação com a tendência mais histórica. E essa é a grande questão, né? O nome com certeza não ajuda, mas será que isso é um presságio de desastre garantido? É bem aqui que a história começa a ficar mais complexa e, claro, mais interessante. Vamos começar pela interpretação mais óbvia, a visão pessimista, ou como o pessoal do mercado gosta de chamar, a visão bearish. É, digamos, a leitura mais intuitiva do sinal. Essa citação do Hugo Osório da Falcon resume perfeitamente o argumento. Para muitos analistas, a Cruz da Morte não é um palpite, ela é uma confirmação técnica de que a maré virou e que a tendência agora é de queda, e uma queda mais duradoura. E aqui tem um ponto que é crucial. O poder desse sinal vem, em parte, do fato de que muita, mas muita gente mesmo acredita nele. Quando tantos investidores enxergam o mesmo sinal de alerta, a reação coletiva de vender pode, por si só, empurrar os preços para baixo. Vira quase uma profecia que se autorrealiza. Mas, como quase tudo no mercado financeiro, sempre existe o outro lado da moeda. Vamos agora explorar a visão otimista, a bullish, que enxerga essa mesma situação de uma forma completamente diferente. E essa comparação aqui ilustra o conflito de ideias perfeitamente. De um lado, a gente tem um sinal de venda, que confirmariam a tendência de baixa. Do outro, um sinal que, historicamente, já veio antes de grandes altas, representando aquela clássica estratégia de comprar na baixa para vender na alta. Bom, teorias e opiniões são uma coisa, mas o que os dados históricos realmente nos dizem? Vamos então mergulhar no que aconteceu no passado, quando esse mesmo sinal apareceu no gráfico do Bitcoin. Nosso primeiro exemplo é bem recente. A gente volta ali para o período entre o final de 2024 e o comecinho de 2025. Foi quando uma cruz da morte se formou no gráfico do Bitcoin. E num primeiro momento, a visão pessimista parecia estar certa. Logo depois do sinal, o Bitcoin sofreu uma queda de uns 30%. Mas olha só o que aconteceu em seguida. Depois dessa queda inicial, a criptomoeda engatou uma recuperação impressionante, subindo 65%. Isso dá muita força para o argumento de que a Cruz da Morte pode ser, na verdade, um precursor de uma grande alta. E para mostrar que não foi um evento isolado, um ponto fora da curva, vamos pegar outro exemplo, agora do segundo semestre de 2024. De novo, o mesmo padrão se repete. A Cruz da Morte aparece e logo em seguida a gente vê uma queda no preço. Dessa vez foi de 25%. E mais uma vez, a recuperação que veio depois foi ainda mais forte, uma alta de 80%. Isso reforça ainda mais a ideia de que o momento de maior pessimismo pode, paradoxalmente, ser o que antecede um movimento bem forte de valorização. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? A lição aqui parece ser que, apesar do nome de filme de terror, a realidade tem muito mais nuances, é bem mais complexa.
Então, o que a gente tira dessa análise? Primeiro que a Cruz da Morte é um indicador poderoso, mas não é nenhuma bola de cristal. A história mostra que, embora possa sim sinalizar uma queda inicial, muitas vezes ela veio antes de grandes ralis. A grande lição talvez seja que nenhum indicador deve ser lido sozinho. O contexto e o sentimento do mercado são simplesmente fundamentais. No fim das contas, a pergunta que fica no ar é essa. A Cruz da Morte é um sinal vermelho para a gente temer? Ou será que é uma luz verde disfarçada? Essa dualidade toda nos ensina uma lição valiosa. No mercado, às vezes os sinais que parecem mais óbvios podem, na verdade, esconder grandes oportunidades. A verdadeira habilidade está em conseguir interpretar o cenário completo,